Será que gato, cachorro, papagaio, tartaruga têm direito à pensão alimentícia? É isso que nós vamos desenvolver no vídeo aqui de hoje. Eu sou o professor Lucas, sejam bem-vindos ao canal. Se inscreva, deixe o seu joinha e comente, porque para mim sempre é uma honra poder atender as suas dúvidas. Muito bem, o tema do nosso vídeo de hoje é exatamente analisar, discutir o julgamento que está acontecendo no Superior Tribunal de Justiça. No momento, o julgamento se encontra suspenso a pedido da ministra Nancy Andrighi, mas nós já tivemos 2 votos. E a ideia aqui é explicar para vocês o que se desenvolveu nesse julgamento, para que todos possamos entender o que se trata, né? Muitas pessoas ouviram esse assunto aí na imprensa, nos telejornais, nos sites, nas redes sociais, mas não chegaram a entender exatamente o que estava sendo discutido. Muito bem, primeiramente deixar claro, o julgamento se encontra então no Superior Tribunal de Justiça, a 3ª turma que está proferindo esse julgamento. Quem fez o recurso foi o homem, né, que foi condenado na instância inferior a fazer o pagamento, então, desses custos com os animais de estimação. O caso originalmente, então, envolve o pedido da ex-companheira, que se tratava de uma união estável, e a ex-companheira, então, pede a ajuda de custo ali da metade dos custos com 4 cachorros, com 4 animais de estimação que foram adquiridos ali ao longo da união estável que agora se encontra dissolvida. Na instância inferior, ou seja, antes de chegar no Superior Tribunal de Justiça, o homem foi condenado a pagar a quantia de R$500 por mês para estes animais de estimação. E, além disso, foi condenado a pagar a quantia de R$20 mil acumulada, deixando muito claro que, embora a mídia tenha tratado como pensão alimentícia para gato, para cachorro, etc., às vezes até na chamada dos vídeos você tenha visto dessa forma, mas, na verdade, a ação que foi movida foi uma ação de obrigação de fazer, acumulada com uma ação de cobrança, envolvendo exatamente o custeio das despesas que agora a ex-companheira, considerando que a união estável houvera sido dissolvida, os custos que ela tinha com esses animais domésticos. O STJ já decidiu em outra ocasião a questão envolvendo a guarda e visitação dos pets. Inclusive, utilizou uma expressão interessante naquele julgado, denominando os mesmos de tertium generis, ou seja, eles são um 3º gênero. Eles não devem ser analisados como coisa e também não são meros semoventes, que o Código Civil trata como os bens que se movem por força própria, conforme gado, por exemplo. Para o STJ, o envolvimento, a questão sentimental e também a questão afetiva, que envolve esse tertium generis, acabou permitindo, naquele outro julgado, a decisão a respeito de visitação destes animais domésticos. Agora, a polêmica volta à discussão e até o momento nós já tivemos 2 votos. Como que se deram esses 2 votos? Para o ministro relator do recurso, Vilas Boas Cueva, a aquisição dos pets em conjunto pelo casal antes da ocorrência da separação enseja a obrigação daquele que se separou de pagar estes custos, que no caso, de acordo com o que se encontrava nos autos, é então da ordem daquilo que já foi condenado, ou seja, R$500 por mês. Porém, em seguida, o ministro Marcos Belizzi abriu divergência ao entendimento que a pretensão para se cobrar estes custos com os animais já se encontra prescrita. Outro ponto que foi destacado também pelo ministro é que não houve menção a respeito da partilha destes animais
quando da separação, quanto da dissolução da união estável, e também foi registrado lá pelo recorrente, pelo homem que havia sido condenado, foi ressaltado que ele não tinha vínculo afetivo com os animais domésticos. Porém, após estes dois importantes votos, então, nós temos ali uma divergência, a ministra Nancy Andrighi pediu, então, vista do processo para analisar melhor a situação. Então, é importante deixar destacado que nós temos o seguinte: na primeira instância, houve a condenação, na segunda instância também. Inclusive, no Tribunal Estadual, foi afastada a tese de prescrição levantada ali pelo requerido. E o interessante é que no recurso feito, então, pelo requerido, o recurso agora especial para o STJ, foi levantada a tese de que a pretensão envolve pensão alimentícia para os animais domésticos. E nesse caso, nós teríamos, então, uma prescrição, sim. Então, se não houve o ajuizamento do pedido do total, o que houver para trás disso estaria prescrito. O fato é que, até o momento, o entendimento tem sido a aplicação da prescrição decenal, ou seja, de 10 anos. Por isso, esse valor elevado, que tem os R$500 por mês e os 20 mil pelo período acumulado, desde que ocorreu a separação do casal. Interessante também que, a princípio, o RESP, o recurso especial, não foi admitido, mas, em seguida, por força de um outro recurso, o ministro Cueva, então, aceita aquele RESP, ocorre, então, a reautuação dele e aí sim seguiu para julgamento, estando agora, conforme eu disse, nessa fase de suspensão para apreciação da ministra Nancy Andrighi. Então vejam que é um tema polêmico. A princípio, estou aqui apenas trazendo as indagações a respeito desse processo e peço a vocês, principalmente pela polêmica do assunto, que comentem aqui embaixo se você conhece algum caso assim, se você já passou por um caso assim, se você tem conhecimento de alguém que ganhou essa pensão, alguém que perdeu essa pensão, se você é a favor ou é contra. Vamos tentar ilustrar melhor essa situação e, em seguida, quando então houver a conclusão desse julgamento, nós poderemos voltar analisando de forma aprofundada os votos e aí sim formando uma convicção mais certeira. Eu agradeço a atenção de vocês até aqui e continue comigo, porque novas informações não param de chegar. Um abraço.